Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que possível eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Vocês faziam aposta? Vocês tentavam adivinhar quem... Não, a gente tentava entre o elenco, né? O Marcos Frota me contou que a filha dele implorava para ele, para dizer: papai, eu fiz uma aposta no colégio, eu preciso ganhar. E o Marcos disse: eu não sabia. Ninguém sabia. Do elenco, ninguém sabia. Acho que é só os diretores mesmo. Porque a Beth Faria, que era a delegada, me disse que não sabia. Diz uma coisa, Sonia, todo ator, o público se renova, você tem uma carreira longa, mas todo ator é conhecido por um ou dois personagens. Você acha que a Sônia de Paula é conhecida por quais personagens? Estúpido Cupido. Pelo Estúpido Cupido? Pelo Estúpido Cupido. Mais do que o Cadeirudo? Mais do que eu acho que mais do que o Cadeirudo. As pessoas me reconhecem quando eu começo a falar, pela voz. Claro, né? Gente, Estúpido Cupido foi em 76, nós estamos em 2022, bota um tempo nisso, né? Estou com 69 anos, vou fazer 70 o ano que vem. Mas eu começo a falar e as pessoas reconhecem pela voz. Eu acho que pelo sorriso, pela alegria, eu acho que eu consegui manter, Américo, a Sônia da minha infância. Minha infância foi uma infância muito feliz. Então, eu acho que eu carrego isso até hoje. E aí, quando eu abro o sorriso, as pessoas reconhecem. Mas eu digo que é pelo Estúpido Cupido. Foi quando eu comecei a ver o teu trabalho. Quero falar um pouco de composição. Quero saber como é que a Sônia trabalha as personagens dela. De dentro para fora. Primeira coisa, você diria que você habita os personagens ou eles habitam em você? Eu acho que eu puxo, eu procuro dentro de mim esse lado meu. O lado, quando eu fiz a Sucessora, eu era uma empregada doméstica, eu já tinha sido. Eu acho que todos nós temos dentro da gente várias pessoas, várias personalidades, várias. Então, eu procuro tirar essa personagem de dentro. Mas eu tenho uma coisa com o visual. Uma coisa de louco, né? Quando eu fui fazer... Ficou só de fora para dentro, então? Não, de dentro para fora. Mas o visual é importante. O visual é importante para mim. Eu dou um valor muito grande, porque é o que imprime, né? A primeira imagem, as primeiras imagens são aqui, o público, eu acredito, ele te observa. Ele, como é que é aquele tipo? E aí depois, porque você só vai conhecendo as personagens com o decorrer da novela, ela não mostra de cara. Ou, de repente, também ela mostra, como é uma novela brilhante, que eu não fiz, brilhantemente, que é a Patrícia Pilar e a Cláudia Raia. A favorita, que mostra no começo uma que é mau caráter, depois você acaba descobrindo que é outra, que é a outra. Então, claro que tem personagens assim. Mas, no meu caso, eu busco de dentro para fora, porque eu acho que eu tenho essa... Quando eu pego e eu leio, eu digo, dentro da Sônia tem essa personagem. Mas eu me preocupo com o visual. Por exemplo, uma coisa de louco que eu fiz, que é coisa de maluco. Quando eu fui fazer a Indomada, que eu fui fazer a Lourdes Maria, eu falei, a Lourdes Maria. Então, me baseei na Madonna, que tem uma filha que chama Lourdes Maria e que ela tinha feito Evita. Aí eu fiz o cabelo de Evita. Agora, olha como é que vai saber isso. Então, eu fui nessa criação. Mas como é que é? Você sugere isso para o diretor tem que aceitar? Ou você, como é que funciona isso?
Você sugere, tem uma abertura, ela vai com o histórico dela, que ela faz um estudo, né, da personagem, e aí ela te pede sugestão. Mas o que você pensou? Tem-se uma conversa, né? Eu tive essa oportunidade, eu sempre tive essa oportunidade dos profissionais, a figurinista, o cabeleireiro, perguntar o que eu achava. Mas eu já tinha estudado em casa. Então, quando eu vou para essa reunião, eu já vou preparada. Ou, às vezes, também, você já recebe os capítulos. Então, eu já tinha lido alguma coisa, então eu vou um pouco preparada para discutir. Agora, quando o trabalho está rolando, você já está com o teu personagem definido, no teatro, no cinema, na televisão, você convive com eles fora de cena? Eles te dão toque? Você pensa neles? Ou lavando o tempo todo. É? O tempo todo. Como é que é isso? Eles ficam meio siameses, da minha pessoa. Eu tenho necessidade de conviver. Os atores que falam, fechou a porta do estúdio, a personagem ficou lá. Não. As minhas personagens, elas são siamesas minhas durante o tempo que eu estou executando o trabalho. Mas para entrar em cena, seja no teatro, seja no set, seja no estúdio, você precisa de concentração para eles virem mesmo? Ou bastou vestir figura? Como é que é isso? Eu acho que é um todo. Desconcentrar? Eu acho que é um todo, mas você precisa de uma concentração. Eu não sou uma pessoa que... Você chega no teatro com antecedência? 1h30, 2 horas. Mas tem ator que chega 5 minutos antes e faz a maquiagem, maravilha. Eu não. Eu tenho uma necessidade de olhar, de saber, aí, como vai, tudo bem? Falar com a bilheteira, falar com... Eu tenho essa necessidade. Antes de entrar em cena, eu rezo um Pai Nosso e digo, e tenho que ficar um pouco caladinha, porque eu sou muito agitada. E na hora de ir embora, você precisa de desconcentrar também? Ou aí sim? Eu tiro a minha maquiagem e tento falar, fica um pouquinho aqui que eu estou tirando a maquiagem. Mas ela me acompanha o tempo todo. A personagem me acompanha, mas com respeito. Ela agora não vai estar de frente, ela vai estar atrás, né? Então elas são siamesas e no meu caso, eu me permito colocar uma de frente e depois uma atrás. Agora, o que é mais difícil para construir, Soninha? Um personagem ou uma personagem completamente diferente de você? Eu sei que todo ator gosta da desconstrução, mas uma personagem nada a ver com você? Ou mais difícil é aquela que mexe com tuas feridas, mexe com tuas dores? O que é mais difícil para você? Qual personagem, qual trabalho que é mais desafiador? Aquele que é distante, que você não conhece nada? Ou de repente aquele que vai mexer na tua emoção, na tua história? Como eu disse para você, eu acho que todas as personagens, né, estão dentro da gente. Agora, no meu caso, quando eu tenho que reviver coisas que foram muito dolorosas para mim, que eu já vivi, claro, né, eu com 69 anos, com 51 anos de carreira, tenho uma experiência de ter vivido muitas Sônias que estão dentro de mim. E reviver as sofridas foi muito doloroso. Mas é catártico. Como? É catártico. É desconfortável. É desconfortável você reviver. Você viver... Você voltar a um passado que não foi tão bom. Você já viveu personagem que existiu? Personagem real? Já fez algum personagem real? Real para mim ou real? Não, uma pessoa que tem existido. Contemporâneo ou não. Alguma personagem histórica, como, por exemplo, a Andréa Horta fez a Elis, como o Abravanel fez o Tim Maia. Você já fez algum personagem que tem existido? Eu fiz... não foi representado, foi lido, mas era um pouco representativo de uma pessoa que eu conheci, né? Eu fiz um trabalho durante 2 anos sobre Cora Coralina. Então, eu pude ter falado
os poemas daquela grande poetisa, ai, me emocionava muito. Agora, você acha que é mais responsabilidade para o ator quando ele vive alguém que existiu de verdade? Sim. Ainda que seja... é sempre um recorte de uma fase da vida. Sim. Mas é mais responsabilidade? Eu acho que tudo é responsabilidade. Eu diria que é uma cobrança maior. Porque como você conhece, né? Por exemplo, não sei se Cora Coralina falaria desse jeito. Né? Por exemplo, ela tem um poema que cada pessoa fala de uma maneira. Então, quer dizer, eu falo como eu sinto. Então, cada pessoa sente de uma maneira. É como, sei lá, um jogador de futebol, né? Você joga de uma maneira, o fulano joga de outra. Você vai dizer, claro que eu gostaria de falar como a Bibi Ferreira falaria. Né? Mas eu sou uma outra pessoa, eu tenho uma outra maneira, uma outra maneira de colocar o meu sentimento. Então, mas eu acho que a cobrança é a comparação que as pessoas querem fazer. E não existe, gente, comparação. Nenhum dos dedos são iguais. Então, eu acho que a minha emoção é diferente da sua, a minha maneira de representar é diferente da sua. É legal você falar isso, que eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco, mas antes eu quero saber de você o seguinte. Já houve trabalho que você se arrependeu de ter aceitado? E já houve trabalho que você se arrependeu de não ter feito por não acreditar e de repente o trabalho estourar? Já aconteceu isso com você? Não. Teve alguns trabalhos que eu falei, que roubada, né? Na época, né? Mas fiz. Porque eu nunca fui de negar trabalho. Porque eu sempre... Eu não intuía isso. Hoje eu sei disso, mas na época eu não intuía isso, mas eu não intuía, mas tive uma grande intuição. Porque eu acho que esses trabalhos que eu fiz assim, não de má vontade, que eu falei, não deveria ter aceito, estou pagando um miquinho, foi um aprendizado. Eu aprendi de alguma forma, porque eu acho, Américo, que não existe trabalho ruim. Você que tem que encarar. A partir do momento que eu aceitei, então todos eu fiz com muito amor.